Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Daniel Davis Deep Dive. Não, vocês não estão imaginando coisas. O pessoal do Duran está aqui no estúdio com a gente. Eu também não consigo acreditar na oportunidade que temos. Estamos em Chattanooga, no Tennessee, no evento do Centro Jurídico 1776, onde esses caras vêm impressionando o público. E eu pensei em trazê-los aqui para impressionar vocês também. Muita coisa acontecendo neste domingo, e eu queria ir direto ao ponto. Primeiro, Alex Christopherou do The Duran, é claro, e depois o bom amigo. Alex Mercouris, e vocês conhecem todos eles. São praticamente nomes conhecidos em todas as casas. Vamos direto ao ponto, porque obviamente muita coisa está acontecendo nessa situação com o Irã. Mas também há muita coisa acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, a qual acho pouca gente está prestando atenção. E acho que as coisas estão se desenvolvendo de maneiras favoráveis ao lado ocidental, digamos assim. Uma das coisas que vem acontecendo é uma série de ataques, de parte a parte, cada vez mais profundos no território do outro. E durante a noite, tivemos alguns episódios. Do lado ucraniano, eles voltaram a atacar a Rússia. Fizeram outro ataque contra Wildberries. E do lado russo, houve novos ataques contra os portos ucranianos de Odessa e Mykolaiv, praticamente fechando-os por completo. Alex, vamos começar com você. Quais você vê como os resultados desses ataques cada vez mais intensos de ambos os lados? Isso está mudando, de alguma forma, a natureza da guerra. Os ataques a Wildberries só estão irritando os russos. Estão indo atrás de uma varejista online, e isso está deixando os russos muito zangados. E isso só acabou sendo o resultado de uma tentativa de pressionar o Kremlin a agir de forma mais dura. Eu não consigo ver qual é o objetivo militar de atacar os armazéns da Wildberries. Do que se trata isso? Para quem está assistindo, é o equivalente a atacar um centro de distribuição da Amazon. A Wildberries é uma varejista online de comércio eletrônico. Então estão atingindo esses armazéns. Estão dificultando a vida dos russos comuns, que estão encomendando seja lá o que for nesses sites de comércio eletrônico, nesses sites do tipo Amazon. Então, qual é o objetivo militar? Na minha opinião, não há. Então, e o Zelensky? Ele disse, não, eles estão na verdade transportando material militar para a linha de frente. Você acha que há alguma verdade nisso sobre a Wildberries? Não há como a Rússia estar usando instalações da Wildberries para transportar material militar. Eles têm 1000 outras maneiras de levar coisas de onde precisam sair, na Rússia, até a linha de frente. Não vão usar instalações de comércio eletrônico da Wildberries. Centros logísticos. Não vão usá-los. São centros logísticos de comércio eletrônico. Seria o equivalente a dizer que os Estados Unidos estão usando centros logísticos da Amazon para movimentar coisas. Eles têm outros meios. Talvez a Ucrânia, por precisar de centros logísticos no país para levar coisas até a linha de frente, talvez se possa argumentar que usaria métodos não convencionais para fazer isso. Mas a Rússia é muito desenvolvida em redes logísticas e vai ter várias maneiras de levar coisas para o front. Agora, o que a Rússia está fazendo tem muito mais impacto. Ela está bloqueando a Ucrânia. Odessa está bloqueada e eu não preciso dizer que isso tem muitas implicações. Militares, econômicas, sociais. Está aí. Você consegue ver os objetivos militares com toda clareza. Você bloqueia o porto de Odessa e a Ucrânia basicamente tem um grande porto. Há outros menores, mas esse é o ponto. Então, qual foi o impacto de interromper a capacidade operacional do porto de Odessa, do lado ucraniano, no esforço de guerra deles? Bem, o que isso fez foi transformar a Ucrânia, essencialmente, em um país sem saída para o mar. 80% do comércio exterior passava pelos portos. Era tudo sem obstáculos. Agora não pode mais passar pelos portos. Então, isso está tendo um efeito enorme sobre o sistema agrícola da Ucrânia. Ele é fortemente voltado para a exportação. Há relatos de agricultores que agora estão tendo de parar de trabalhar. E isso acontece em pleno período de colheita.
Portanto, é um desastre enorme para eles. Outras partes da economia industrial ainda devem continuar funcionando. E claro, a indústria da Ucrânia já foi duramente afetada pela guerra. Mas outros setores da economia, também voltados à exportação, como as indústrias de metais, também estão começando a fechar, a paralisar, porque não conseguem exportar. Houve tentativas de estabelecer rotas alternativas para Constança, por ferrovia, por barcaças. Está cada vez mais claro que isso não pode substituir os portos propriamente ditos. E assim, há uma queda massiva, enorme, em toda a economia. E isso significa que as pessoas estão perdendo empregos, a indústria está fechando, menos impostos estão sendo pagos. O governo ucraniano já opera com um orçamento enorme, coberto em grande medida pelo Ocidente. Mas ainda assim, esse é o financiamento que está sendo feito no período atual. A inflação dentro da Ucrânia está crescendo, porque a emissão de dinheiro cresce mais rápido do que a oferta de bens. Então, estamos diante de uma crise econômica cumulativa. Isso é um desastre enorme para a Ucrânia. Ataques a depósitos da Wildberries não fazem diferença. Bem, vamos entender por que o lado ucraniano está fazendo isso. Vamos levantar um pouco a tampa, por assim dizer. Porque acho que os portos de Odessa foram fechados por causa dessa transição para uma guerra de petroleiros, uma versão própria da guerra marítima. Isso foi iniciado pelo lado ucraniano, quando disseram, "Ei, vamos entrar no Mar de Azov", e começaram a atacar vários petroleiros civis e outros veículos de transporte, dizendo que estavam tentando deixar o lado russo sem recursos. Então os russos disseram, certo, vamos jogar, e começaram a ampliar isso. Agora chegamos também à situação da Wildberries, que rende imagens muito boas. Mas a questão é, qual é a intenção do lado ucraniano? O que eles estão tentando alcançar ao escalar para áreas em que claramente a Rússia tem domínio da escalada? Não acho que a gente precise especular muito. Um comandante de drones nos disse, segundo o Telegraph, que quer dificultar a vida dos russos. Ele quer levar a guerra à população civil russa. Essa foi a explicação que ele deu ao Telegraph numa matéria publicada há cerca de uma semana. Quer dizer, estava cristalino. Queremos causar sofrimento ao povo russo, partindo da ideia, da crença, de que ao fazer isso vamos empurrar Putin para a mesa de negociações. É algo que você ouve repetidamente de Rubio e do governo Trump. Que a Rússia agora está sentindo dor, que a dinâmica mudou e que eles estarão mais dispostos a ir para a mesa de negociações e fazer concessões, o que é um código para capitulação. Certo, tudo bem. Quero dizer, se você é um novato e não sabe de nada, vai dizer, isso parece uma boa ideia. Mas se você é alguém que deveria estar em nível nacional, estou falando de Kiev, deveria saber que se expandirmos para essa área, isso vai deixar os russos descontentes. E eles podem escalar mais do que você. Então isso não vai causar o dano, não vai fazer o que você já disse que fez. Então no nível nacional, independentemente do que tenha dito um operador de drone, o que Zelensky pensa. Acho que, do ponto de vista nacional e, digamos, do nível globalista europeu, isso lhes convém. Porque o que isso faz? Provoca uma reação de Putin, uma reação mais dura do Kremlin. E quando vem essa reação mais dura do Kremlin, eles podem voltar ao governo Trump ou podem fazer uma reunião entre eles, uma reunião do G7 ou do Conselho Europeu e dizer, bem, estão vendo? A Rússia está escalando. A Rússia continua querendo lutar esta guerra. Então, temos de continuar impondo mais sanções e escalar ainda mais. Então, para os europeus, isso continua funcionando. Mantém a guerra em andamento e faz com que ela escale para sempre, certo? Quer dizer, é difícil contestar isso. Está funcionando há 4 anos e meio. E, aliás, mantém o dinheiro circulando. Mantém o dinheiro circulando. Por enquanto. É por enquanto. Mas é uma guerra. Não é como, eu entendo, não é como dizer, eu poderia fazer isso por 20 anos. Isso tem problemas no mundo real. Qual é a sua preocupação? Ou melhor, qual você acha que é o risco de essa estratégia de simplesmente prolongar a guerra e manter o dinheiro fluindo
acabar resultando em uma derrota física. Bem, eu acho que isso é muito real. E temos a ex-porta-voz de imprensa do próprio Zelensky, Julia Mendel, dizendo que essa estratégia na prática está destruindo o país dela, a Ucrânia. Está prolongando esta guerra dessa forma e irritando os russos, como Alex diz. O que isso vai fazer é tornar os russos mais implacáveis, mais determinados a vencer a guerra nos termos deles, que vão ficar cada vez mais duros. Eles já estão falando abertamente em mudança de regime em Kiev, algo que absolutamente não diziam no início da guerra. E enquanto isso, mesmo antes de chegarmos a esse ponto, estamos falando de agricultores tendo de fechar seus negócios. Eles não conseguem fazer a colheita porque não conseguem exportar, e as siderúrgicas também não conseguem exportar. O fato de que os trabalhadores dessas fábricas, dessas siderúrgicas e das minas agora também estão sendo demitidos, no conjunto, é um desastre para o povo ucraniano. Os russos sempre conseguem encontrar bons motivos. Tatiana King, que é a proprietária da Wildberries, fez um discurso no qual disse: tudo isso é perturbador e colocou pressão sobre nós. Mas nós, ou seja, a Wildberries, vamos encontrar um caminho. Vamos encontrar maneiras de contornar isso. E eles conseguem fazer isso. Sempre conseguem encontrar alternativas logísticas, sempre conseguem encontrar depósitos alternativos, porque estamos falando de um país enorme, com um sistema de defesa aérea desenvolvido, com todo tipo de reservas e recursos que podem mobilizar para contornar esse tipo de problema. A Ucrânia não tem essas opções. Seu sistema de defesa aérea foi, essencialmente, desmantelado. Sua economia está sob pressão extrema. Seu sistema de transporte está pressionado. Seus portos estão fechados. Então, qualquer dor, qualquer desconforto que isso cause aos civis russos se multiplica dentro da própria Ucrânia. É uma ótima estratégia. Definitivamente não está funcionando. Você mencionou agora há pouco que isso só está deixando os russos irritados. Você também falou, de certa forma, sobre uma versão disso. Uma coisa sobre a qual eu quero falar, que vi na mídia russa esta manhã, e acho isso muito importante, é o seguinte. Alexander Dugin, ele não é uma autoridade do governo. É um pensador conhecido, ouvido por muita gente. Muita gente presta atenção no que ele diz. Deixe-me ler o que saiu na mídia hoje. Ele disse: é vantajoso para o Ocidente que a Federação Russa lute pelo maior tempo possível, enquanto outros países se desenvolvem. Portanto, a elite russa precisa perceber que qualquer tentativa de concluir uma trégua na zona da NBO antes de alcançar os objetivos estabelecidos por Moscou, na verdade, significa a derrota da Rússia. Além disso, é preciso se preparar para uma grande guerra contra o Ocidente. E então a citação dele é: se o Ocidente der a oportunidade de encerrar esta guerra preservando, mais ou menos, a nossa soberania, isso será uma derrota total para eles. Portanto, eles nunca nos darão essa oportunidade. Não haverá trégua. A elite precisa entender que estamos bem no início de uma guerra terrível, que pode terminar ou com a morte da humanidade ou com a morte da Rússia. Então, ele vê isso como uma crise existencial para a Rússia. E diz: ei, se tivermos algum tipo de trégua que não resolva nada, eles simplesmente virão atrás de nós mais tarde. Portanto, ele está dizendo que os russos não deveriam ter um acordo negociado. Eles deveriam vencer no campo de batalha. Eles conseguem? Sim, eu diria que a Rússia essencialmente venceu no campo de batalha, ou está muito perto de vencer no campo de batalha. Com certeza, faltam poucos meses para atingir o principal objetivo da operação militar especial, que era o Donbass. Muitas vezes esquecemos que o principal objetivo do conflito era o Donbass. Esse era o teatro, o principal teatro do conflito. Eles estão perto. Faltam essencialmente duas cidades, Sloviansk e Kramatorsk. Do concluir em Sloviansk e Kramatorsk, e não tenho dúvida de que vão concluir, então o Donbass estará 100% sob controle da Rússia. In Russia's control, and that brings an end to the main
E isso põe fim ao principal objetivo da OMI e aos principais combates da OMI. Depois disso, como Alexander já destacou muitas vezes e como discutimos em muitos vídeos, muito provavelmente haverá outra proposta de Putin ao Ocidente, especificamente a Trump, não ao Ocidente. É com ele que se pode conversar. Será uma proposta difícil para o Ocidente aceitar. Trump vai aceitá-la? Acho que Trump, pessoalmente, provavelmente gostaria de aceitá-la. Mas acho que tudo ao redor de Trump vai rejeitá-la, incluindo a influência europeia. Vão rejeitá-la. Mas Putin fará uma proposta assim que a questão de Donbás estiver resolvida. Vai ser uma proposta dura, não vai ser a proposta que tivemos em 2014. Vai ser uma proposta muito mais dura. É uma proposta difícil. Mas Trump deveria aceitá-la. Eles não vão aceitá-la. Os Estados Unidos não vão aceitá-la. Definitivamente os Estados Unidos não vão aceitá-la. Os europeus vão dizer a Trump, não aceite. E vamos continuar. Mas acho que à medida que continuamos o conflito, vai ficar muito mais fácil para a Rússia alcançar seus objetivos. Especialmente porque a principal área fortificada, aquela faixa fortificada que foi construída ao longo de 10 anos, está atrás deles. Agora, o que você acha dos comentários de Brandon Book? Acho que há cerca de uma semana, quando ele se dirigiu à Duma e disse: "Ei, um dos nossos soldados veio me dizer que precisamos ser mais ousados." Sabe de uma coisa? Eu acho que realmente precisamos ser mais ousados, mas isso significa que talvez soframos mais baixas. Na sua opinião, qual era a intenção por trás disso? E isso está alinhado com o que você e eu conversamos? Acho que sim, absolutamente. Posso só dizer uma coisa sobre Dugin, porque Dugin sempre esteve muito ligado à ala mais linha dura da política russa, inclusive antes de Boris Yeltsin. Então o que ele está dizendo é uma escalada na linguagem e na retórica dele. Mas ele é alguém que talvez não seja muito ouvido dentro do próprio Kremlin. Um comentário bem mais interessante veio de um jornalista russo chamado Fyodor Lukyanov. E acho que é interessante não porque o que ele diz seja mais interessante. A retórica não é tão forte quanto a de Dugin, mas Lukyanov é absolutamente parte do mainstream na Rússia. Na verdade, ele talvez esteja mais do lado conciliador, e é alguém que conhece bem o Putin. Eles se encontram regularmente. Ele também o entrevista com frequência. E ele está dizendo coisas que, se você decifrar a linguagem agora, não são tão diferentes do que Dugin está dizendo. Ele não coloca isso exatamente nesses termos existenciais, mas diz: esta é a política do Ocidente de manter esta guerra em curso. A política ocidental, a política europeia, principalmente a europeia, de manter esta guerra contra nós para sempre. Então temos de avançar para encerrá-la nos nossos termos. E o que ele está dizendo sobre a possibilidade de haver uma negociação? Existe alguma negociação com a qual os russos concordariam? Ele claramente não espera uma negociação. Estou falando do Lukyanov. E como eu disse, ele provavelmente está muito mais próximo da linha de pensamento do Putin do que o Dugin. Não acho que Putin ainda acredite seriamente que haverá um desfecho negociado para a guerra. Acho que até Anchorage ele acreditava. Acho que em Anchorage ele pensou que tinha acertado um acordo com o presidente Trump. E acho que uma parte dele está também decepcionada por esse acordo não ter se concretizado. Acho que ele vê um avanço maior da Rússia rumo ao oeste como algo que criaria todo tipo de problema para o futuro da Rússia. E isso vai complicar as relações entre a Rússia e a Europa, e entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas acho que, no fundo, ele entende que agora não tem escolha. Exatamente como o Alex disse, acho que eles têm os meios para continuar avançando. E quando fez aquele discurso à Duma, ele fez exatamente isso. Estava preparando o povo russo para um futuro em que o exército russo avance mais rápido, mesmo que isso signifique aceitar muitas baixas. E o lado ucraniano não pode ignorar isso.
Eles já estão muito fragilizados. Você mencionou há pouco. Na verdade, vocês dois falaram sobre as negociações, sobre a posição do lado russo e sobre como eles veem os Estados Unidos. Nós passamos por vários assuntos aqui. Vou mostrar alguns trechos. Um é de hoje, do secretário de Estado Rubio, na televisão americana, falando algo como: "Ei, que tal fazermos mais algumas negociações?" Depois vou mostrar outro trecho, de cerca de um mês atrás. Vamos ver esse primeiro. O presidente deixou muito claro que os Estados Unidos podem desempenhar um papel para pôr fim àquela guerra. Vamos continuar explorando essa possibilidade. Dedicamos muito tempo a isso no primeiro ano. Chegou um ponto em que ficou, por assim dizer, num impasse. Mas sempre estivemos dispostos e prontos para exercer um papel construtivo. Somos o único país do mundo, e o presidente Trump é o único líder no mundo capaz de levar o lado russo e o lado ucraniano a começar a conversar sobre como acabar com isso. A realidade é que a dinâmica desse conflito mudou um pouco nos últimos meses. Os ucranianos agora conseguem realizar ataques de longo alcance, bem dentro da Rússia, levando a guerra ao povo russo. O que estamos dispostos a analisar é se essa nova dinâmica, de alguma forma, abriu caminho para algum acordo negociado. Então hoje, o Rubio está dizendo: "Ei, sabe de uma coisa? Acho que podemos ter uma negociação dentro desses parâmetros." Mas aqui está esse mesmo Marco Rubio, no dia 3 de junho. Continuamos prontos para desempenhar qualquer papel que pudermos nesse contexto de promover a paz, porque acreditamos que a guerra na Ucrânia não tem solução militar. Ela só pode ser resolvida por meio da diplomacia, e isso não tem dado frutos. Eu caracterizaria a situação como desafios contínuos. Dito isso, sejamos claros. Para ser justo e franco, não somos mediadores imparciais nessa guerra. Não fornecemos armas à Rússia. Fornecemos armas apenas à Ucrânia. Não impomos sanções à Ucrânia. Impomos sanções apenas à Rússia. Portanto, claramente tomamos um lado. Aliás, continuamos vendendo armas à Ucrânia por meio do programa Pearl, sem que isso seja impedido pelo que aconteceu no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. E veja, gostaríamos muito de ver isso chegar a um acordo negociado. Neste momento, as perspectivas não parecem muito boas. Então como é que dia 3 de junho você pode dizer: "Escolhemos um lado, não somos neutros"? E depois, no dia 2 de agosto, dizer: "Sabe, somos neutros, queremos um acordo negociado"? O que os russos vão pensar disso? Alex, vou ser breve. Acho que tudo isso tem a ver com o inverno e com a falta de defesa aérea Patriot. A mudança. É assim que eu vejo. Não sei. O que você acha, Alexander? Ainda não conversamos sobre isso. Não sei. Acho que vai ser um inverno difícil. Sim, e eles estão tentando ganhar tempo. Acho que é exatamente nisso que eu acredito. Acho que em junho tivemos todas aquelas histórias. Você se lembra? Falamos disso no programa. A euforia. A Ucrânia virou o jogo, certo? Exatamente. Agora se diz que perdeu. Na verdade, dizia que a Ucrânia está vitoriosa. Agora é tudo apenas... A Ucrânia está bloqueada. Seu sistema ferroviário está sendo atacado. Seus sistemas de defesa aérea estão em pedaços. E agora falamos sobre negociações. O problema é que a esta altura, lamento dizer, a credibilidade dos Estados Unidos em Moscou está destruída. E a credibilidade de Rubio, em segundo lugar, a credibilidade de Rubio está particularmente destruída. De forma muito imprudente, ele comentou, alegando que não tinha havido nenhum acordo entre Putin e Trump em Anchorage. Isso realmente irritou os russos. Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ficou furioso com isso. Eles tiveram uma breve reunião em Londres. Há muito a discutir. E Rubio vir agora falar novamente sobre negociações. Não é a mensagem. Ele não é o mensageiro que eu usaria para transmitir essa mensagem. Bem, e a Europa? A Europa viu isto. A maré tinha virado.
Estamos levando a guerra naval aos russos. Agora eles fecharam os nossos portos. Quero dizer, em algum momento, talvez eu esteja dizendo isso de forma retórica, em algum momento, a Europa tem que dizer, certo, tudo o que temos feito há 4 anos e meio não está funcionando e estamos entrando em um inverno difícil. E agora a economia, mesmo com todos esses 90 bilhões de dólares em dinheiro europeu, que imagino foi criado ou emprestado, ou seja lá o que, não vai ser suficiente para manter o país à tona. Será que algum dia a Europa vai reconhecer isso e fazer algo diferente? Ou vai seguir até a morte da Ucrânia? Não com a liderança atual na Europa. Talvez se a liderança mudar, talvez se a Alemanha tiver uma AfD, talvez se a França tiver uma Marine Le Pen. Não tenho tanta certeza sobre a Marine Le Pen, mas talvez. Espero que ela seja melhor do que o Macron. Talvez se Giorgia Meloni mudar sua visão sobre as coisas. Duvido. Talvez Andy Burnham, no Reino Unido, nos surpreenda. Quer dizer, tudo pode acontecer. Mas com o atual grupo de líderes, e aí é preciso começar pela União Europeia, com Ursula e Kaja Kallas, eles nunca vão mudar. Então, sabe, talvez com uma liderança diferente seja possível encontrar uma saída para a Europa. Mas a única coisa que os europeus vão fazer agora, toda essa narrativa de que a maré está virando acabou. Eles não podem mais dizer isso. Então vão mudar para a Rússia está nos invadindo. A Rússia vai nos invadir. A Rússia está avançando. Então você sai de a maré está virando e agora vamos derrotar a Rússia. Por isso temos que dar mais dinheiro e aplicar mais sanções, porque falta pouco para eles desmoronarem. E passa agora para a Rússia é a agressora. A Rússia está avançando. Está se movendo para o oeste. Temos que dar mais dinheiro e aplicar mais sanções para impedir que a Rússia avance para o oeste. Esse é o jogo que eles vêm fazendo desde o começo. Bem, eu não deveria usar a palavra esperança, porque a classe política na Grã-Bretanha continua tão comprometida quanto antes em apoiar a guerra e o que eles chamam de Ucrânia, embora seja uma Ucrânia destruída. Está começando a surgir a impressão de que o próprio primeiro-ministro Starmer é muito mais cético em relação à guerra do que seu antecessor era. Aparentemente, ele ficou muito descontente porque no momento em que entrou pela porta de Downing Street, depois de se tornar primeiro-ministro, Zelensky já estava ao telefone. Ele não ficou feliz por ter que falar com Zelensky, e ficou ainda menos feliz porque organizaram para que Zelensky fosse o primeiro líder que ele encontraria. Ele é o primeiro-ministro. Exatamente. Bem, isso mostra como a situação se tornou patética, de certa forma, porque este é o primeiro-ministro. E aparentemente, em vez de dizer, não vou me reunir com Zelensky, vou demitir todo mundo que sequer apresentou essa proposta, ou algo desse tipo, o que ele faz, a forma como demonstra seu protesto, é se vestir de maneira menos formal quando se encontra com Zelensky. É algo que as pessoas percebem, porque esperamos que nossos primeiros ministros se vistam de uma certa forma. E sem abraço. E sem abraço. Então, sabe, esse é o limite do que ele aparentemente se sente capaz de fazer. Então isso mostra que esperança é uma palavra forte demais. Bem, como tudo isso, vamos ter que esperar para ver como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Mas essa é a mensagem aqui de Chattanooga, Tennessee, com Alexander Mercouris, do The Duran. Alex, foi um grande prazer recebê-lo. Estou ansioso pela próxima. Vejo vocês no próximo episódio de Daniel Davis Deep Dive.